Bem-vindo ao Projeto Elétrica Prática, episódio 164, que nessa série você se aprofunda no nosso método do curso Projeto Elétrico, onde nós ensinamos 7 tipos de projetos dentro do Revit. Todo projeto dentro do Revit, todos os projetos elétricos, padrão concessionária, SPDA, dados e voz, ou seja, os projetos complementares que você, engenheiro eletricista ou eletrotécnico, pode e deve elaborar e empreender no mercado de projetos com esse grande diferencial. Você está vendo na tela aí o nosso método, 7 tipos de projetos. E agora você vai ver na tela os projetos feitos em Revit, o tipo de projeto que você trata e entra em contato conosco aqui nesse canal e nos nossos treinamentos. Falando em treinamentos, se você quiser participar de uma próxima turma do curso Projeto Elétrico completo, basta clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, faz o teu cadastro, entra no grupo de WhatsApp. Será um prazer receber você em breve numa das próximas turmas do CPE, Curso Projeto Elétrico, quando a gente abrir a próxima turma. Você está aqui nesse canal porque já entendeu que isso é o futuro da engenharia elétrica que já está presente. Essa forma de projetar, a metodologia BIM, o Revit para projetos elétricos, é o diferencial que você precisa para não sofrer mais com a concorrência no mercado, não ter que ficar baixando preço de projeto elétrico, vendendo projeto a preço de banana. Isso é coisa do passado. Assim como os projetos elétricos no AutoCAD também já estão virando coisa do passado. Em breve, praticamente ninguém mais vai usar AutoCAD e todo mundo vai estar falando a mesma língua. Eu pergunto a você, será que você já está se preparando para evoluir? Quem chega primeiro bebe água limpa. Se eu fosse você, não perdia nenhum momento. Já pode maratonar as aulas aqui do canal e rapidamente entrar numa das turmas do curso Projeto Elétrico para avançar, para aumentar o nível dos seus projetos. Eu e meus alunos já estamos empreendendo no mercado com esse diferencial e o resultado é que nós alcançamos a meta de R$15 mil por mês com projetos elétricos. Isso é só o começo, se você empreender da forma correta e se envolver comigo aqui nesse canal e adquirir esse conhecimento. Hoje vamos falar sobre projetos de subestação simplificada, aérea, aqueles projetos que vai até 300 kVA na maioria das concessionárias do Brasil. A gente vai abrir o Revit aqui e eu vou te mostrar como que o Revit tem um grande diferencial para esse tipo de projeto, principalmente no quesito de produtividade e qualidade. Agora você vai entender por que os projetistas requerem, os arquitetos, os engenheiros civis, seus parceiros de projetos, requerem que os parceiros deles, quem vai fazer a elétrica, projete também no Revit. Porque senão eles vão perder todas as vantagens que você vai ver, inclusive, nessa aula aqui. Faz parte, né? Quando o arquiteto e o engenheiro civil evoluiu a forma de projetar, nós, engenheiros eletricistas, que recebemos os projetos deles, vamos fazer os projetos com eles, precisamos também, naturalmente, evoluir essa forma de projetar, acompanhar o ritmo deles. Senão, vai ficar de fora dos grupos de projetistas, dos projetos, dos maiores projetos da sua região, você não vai nem ouvir falar. Eu não quero que isso aconteça com você, por isso vou explicar detalhadamente aqui que o Revit não é só para projeto interno. Pelo contrário, o Revit é uma grande ferramenta, uma aliada nossa para fazer projeto elétrico padrão concessionária, cálculo de demanda automático e principalmente as vistas, cortes transversais, longitudinais, conforme eu vou mostrar para você aqui, que é um requisito obrigatório e uma das grandes causas de reprovação de projeto na concessionária. Sem mais demoras, roda a vinheta e vamos para a aula de hoje. Primeira coisa que eu quero mostrar para você, aqui na norma da ANEEL, que também está presente em praticamente todas as normas e concessionárias do todo o Brasil, você vai ver um requisito para o projeto de subestação. Seja aeroabrigado, né? Se for abrigado, esse requisito se aplica muito mais ao ramal de entrada, aquela estrutura de medição, proteção, que vai ficar no limite da propriedade do cliente, entre o cliente e a via pública. Mas se for uma subestação aérea, simplificada, até 300 kVA, aquela subestação em poste, esse requisito se aplica a todo o projeto da subestação. Qual é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui contigo, olha só. Aqui está falando sobre o projeto, no item 7.11, isso aqui é uma norma da ANEEL que se aplica a vários estados, onde a ANEEL tem atuação. E aqui está falando, obviamente, do projeto, tá? E aqui fala requisitos do projeto, em termos de desenho. Vamos lá. Planta de situação da subestação. Beleza. Fora a planta de situação, olha onde é que está o grande trabalho do projetista na hora de fazer um projeto padrão concessionário. Indicação e planta do percurso dos cabos do ramal de entrada e cortes. Fica com essa informação na cabeça aí, ó. Ramal de entrada, ou seja, o percurso dos cabos, muitas vezes a subestação é longe do QGBT, do quadro geral. Então você vai fazer um traçado de cabos subterrâneo.
Aí no AutoCAD, o que você faz? Você traça uma linha dizendo que ali tem um eletroduto com cabos condutores dentro, na planta baixa. Beleza. Parece fácil? Parece. Mas e aí? E o resto? Porque uma coisa é falar na planta baixa, mostrar na planta baixa. Ó, indicação e planta do percurso. Beleza. Mas aqui, ó, essa palavrinha aqui mata. E cortes. Olha o detalhe. Cortes que indiquem a profundidade de instalação. Então, no AutoCAD, você não pode traçar só uma linha e dizer que ali é um eletroduto passando com cabo, e agora? E os detalhes? E os cortes? Vai desenhar isso no AutoCAD para você ver quanto tempo leva você fazer um detalhamento só de um item que eu estou mostrando para vocês aqui, para o seu projeto ser aprovado. Agora vamos para o item D. É um dos itens que mais causa reprovação. Ó. Plantas em cortes transversais e longitudinais da subestação. Então você vai no AutoCAD, na vista de planta baixa, coloca lá o desenho da subestação aérea simplificada, um bloquinho de desenho que você deve ter, uma vista superior, coloca lá e acha que acabou. Acha que vai aprovar desse jeito. Não vai, gente. Tá aqui o requisito da norma. Plantas e cortes transversais, longitudinais. Para que esses cortes? Agora vem um detalhe que muitos erram e reprovam. Que possibilitem a visualização de todos os equipamentos e as distâncias entre os pontos. Olha aqui a importância disso. Ó. As distâncias entre os pontos. Por que a norma pede isso? Porque o analista da concessionária tem que verificar se a sua subestação está respeitando as distâncias de segurança. Estamos tratando aqui de média tensão, condutores vivos de média tensão. Ah, mas a subestação é alta, beleza, mas mesmo assim, na edificação tem janela, tem portas, tem fachada. O analista da concessionária precisa ver claramente que seu projeto está respeitando as distâncias de segurança. Essas distâncias são lá na norma NBR 14039. Lá você vai ver, inclusive, tabelas com as distâncias que você deve respeitar. Mas no caso aqui da subestação, a gente pode simplificar, por exemplo, para 1 metro. De qualquer condutor vivo, de qualquer parte da subestação, tem que ter 1 metro. Você tem que mostrar isso no seu projeto. Se o analista não vê, não entender que você respeita essas distâncias, seu projeto é reprovado e ponto final. Se ele não vê essas informações aqui, está na norma. Ele está pedindo para você colocar. Se ele não vê que você fez isso aqui, ele reprova o projeto. Ah, mas está respeitando, mas você não mostrou, então está reprovado. É simples e direto assim. Então, o programa que eu vou mostrar para vocês, o Revit, que é a evolução do AutoCAD, que é inclusive da própria Autodesk, eu vou abrir ele agora aqui, um projeto real para vocês, e a gente vai fazer uma análise juntos com esse ponto D aqui em mente. Como será, onde que nós escolhemos o local da subestação? Por que nós escolhemos ali? E uma vez escolhido aquele local, como que a gente vai deixar isso aqui, esse item D da norma aqui, claro como a luz do dia? Vamos mostrar cortes transversais e longitudinais e que possibilite ver as distâncias entre os pontos. Aí você acha que eu vou ficar 8 horas aqui fazendo um desenho? De jeito nenhum. Vou mostrar isso aqui para vocês em menos de 15 minutos. Porque eu não estou mais usando AutoCAD. E você também não deveria estar mais só usando AutoCAD. Se você for desenhar isso aqui no AutoCAD, eu já desenhei várias vezes projetos fazendo cortes. Já virei várias noites desenhando corte, porque o arquiteto não mandou o corte. E eu precisava mostrar um corte específico do meu projeto elétrico, de subestação, de medição coletiva. Senão, reprovava. E aí? Então, eu já fiz muitos desenhos de corte. Hoje, quando eu dou 2 cliques no Revit, eu abro um corte automático, uma vista 3D isométrica, ou um corte automático. Eu fico até hoje impressionado, e eu acho que vocês também vão ficar, quando conhecerem esse recurso que eu vou mostrar para vocês. Então, já que eu mostrei o requisito técnico da norma, vamos mergulhar no Revit agora, para você ver como que a dificuldade antiga virou uma vantagem para você como projetista de elétrica que quer alcançar R$15 mil de faturamento mensal. Dá uma olhadinha aqui então no projeto que nós vamos trabalhar aqui nessa semana, na nossa empresa. A gente tem a missão de colocar uma subestação padrão concessionária aí. O projeto elétrico foi feito já no Revit. O projeto arquitetônico também já nasceu na mão do arquiteto no Revit. E a nossa função, fomos contratados especificamente para projetar a subestação. Não vou abrir o projeto elétrico interno para vocês aqui, porque esse momento a gente vai fazer uma análise do local da subestação. Não vamos pensar por enquanto nas cargas, não vamos pensar, por exemplo, no cálculo de demanda automática, vou mostrar isso no final da aula para vocês. Mas agora,
eu quero que você pense junto comigo no momento que eu estou aqui no projeto real. A gente tem que escolher o local da subestação. A gente tem um terreno bem curto, reduzido, pouco espaço. Dá uma olhada comigo aqui, ó. Pouco espaço nesse projeto aqui de arquitetura, da certificação desse empreendimento comercial de 4 pavimentos. Então a gente tem uma missão aqui de escolher corretamente o local que não vai dar problema, não vai causar reprovação, não vai atrapalhar o desempenho da edificação, não vai desrespeitar as normas. Então a gente precisa fazer uma análise. Olha a facilidade do Revit para você pensar nesse tipo de análise, para você tomar esse tipo de decisão também. A gente consegue visualizar de forma bem coerente como que a gente vai colocar uma subestação no melhor local. Por exemplo, olhando aqui pelo lado esquerdo, a gente tem um corredor aqui muito reduzido, né? Um espaço aqui entre o limite da propriedade, entre esse limite da propriedade e a edificação, reduzido demais, muito reduzido. Deixa eu mudar aqui para cores consistentes aqui a nossa visualização. Olha como está reduzido aqui, ó, esse espaço, né? Então a gente tem visualmente pouco espaço. Eu vou já medir para a gente ter certeza. A gente tem do lado esquerdo um espaço bem mais interessante aqui entre a edificação e o limite da propriedade. E a gente tem na parte frontal, deixa eu virar um pouquinho aqui ela para o lado para a gente ver. Dá uma olhada aqui. A gente tem aqui nessa parte frontal, olha só, um espaço bem legal aqui de um recuo bem interessante. Provavelmente eles colocaram esse espaço prevendo algumas vagas de estacionamento, mas a gente tem liberdade total aqui, conforme o arquiteto nos encaminhou, de escolher o local da subestação. Então, olha, é interessante esse recuo aqui, interessante até para os arquitetos sempre usarem um recuo nos seus projetos, né, da via pública para o princípio da edificação. A gente já pegou aqui várias vezes projetos que a edificação aqui ela é colada no limite da via, no limite da propriedade. Aí não tem espaço nenhum para fazer a subestação, não tem jeito. Ou tem um espaço lateral ou frontal, ou então não faz a subestação. Então é uma situação bem crítica quando você pega edificações dessa forma. Nesse caso aqui, a gente já deu uma orientação interessante para o arquiteto para ele deixar o máximo de recuo possível e já fazia parte do projeto ter esse espaço aí. Então, beleza. Vamos analisar essas 3 posições aqui da subestação. A posição em que ela fica aqui nessa parte esquerda, a posição que ela ficaria na parte direita aqui, se é que é possível, eu já acho que não. Só de vista assim eu já acho que não vai dar certo, mas aqui na frente também é uma forte posição candidata a gente colocar a subestação aí também, nessa frente, na parte frontal. Então vamos lá, vou tirar aqui um pouco o zoom, agora que você já viu, já conhece o projeto comigo, térreo mais 2 pavimentos aqui, mais o último pavimento de cobertura, então nós temos térreo mais 3 pavimentos aqui nesse empreendimento comercial. Ele é uma única unidade consumidora por completo, então a gente tem uma única empresa, um único CNPJ atuando, uma única instalação elétrica dentro de toda essa propriedade, então nós vamos ter um atendimento de fornecimento de energia média tensão, 15 kV aqui no caso da Enel Ceará, 3.8 kV, e a gente vai colocar então uma subestação simplificada, a gente já está prevendo aí em torno de 300 kVA para essa subestação. No caso da Enel Ceará, nós temos esse padrão de medição polimérica, né? A gente tem a estrutura já pronta aqui no Revit, eu vou mostrar para você agora, e a gente vai então colocar e fazer uma análise inicial. Deixa eu fechar então aqui essa janelinha, vou colocar lá dentro do Revit mesmo, olhando a elevação sul aqui, vou abrir logo uma planta baixa, para a gente poder começar o nosso projeto. Eu vou pedir para ficar com uma vista 3D aqui, para facilitar a nossa visualização. Eu vou colocar a planta baixa e uma vista 3D logo na lateral aqui, ó. Vou dividir a minha tela em 2. Recomendo até que você use 2 monitores. Você pode até colocar o 3D em um monitor e a planta baixa em outro monitor. Fica bem interessante também essa visualização. Deixa eu voltar aqui para a gente ver a planta baixa. Vendo aqui a planta baixa então, e aqui o nosso 3D vai ficar muito mais prático. Deixa eu fechar um pouquinho aqui a janela da planta baixa, já que ela é mais curtinha, e vou abrir mais aqui a vista 3D para a gente ter essa tela de trabalho então. Beleza, vamos lá colocar então a primeira subestação, para a gente ver aqui, fazer uma análise das posições. A gente vem aqui em sistemas elétrica, filtro aqui por subestação. Temos vários modelos aqui, o que você está vendo agora em ação aqui é o template do curso Projeto Elétrico. A gente tem várias famílias, modelos, blocos, né, como a gente usava no AutoCAD, chamava no AutoCAD. Aqui a gente chama de família no Revit, porque não é só mais um desenho, não é mais um elemento 3D, é um elemento com um monte de informação técnica, elétrica, dados, potência, corrente, tensão, etc. Então a gente precisa lidar com os elementos aqui, são inteligentes, são informações em torno de cada objeto. Por isso que a gente chama de
família. Então, eu vou colocar aqui uma família de subestação, colocar aqui medição na média tensão, nosso padrão de subestação aqui, ó, subestação aérea, estrutura única, medição de média tensão. Já vou inserir aqui, ó, só de posicionar o mouse, a gente já consegue dar uma olhada nos espaços. Olha esse espaço aqui, ó. Vou clicar aqui em espaço para rotacionar a subestação. A gente vem então com o ramal de ligação da via pública nesse sentido aqui, ó, já está posicionado. Então a subestação poderia ficar aqui, dentro do limite da propriedade. Observe que eu não posso fazer isso aqui, ó, colocar ela fora do limite assim, como eu estou fazendo aqui. Vou dar um zoom aqui para isso ficar mais claro. Dentro do limite, se eu quiser colocar ela no canto aqui, todos os elementos da subestação precisam ficar dentro do limite da propriedade. Então, essa posição aqui, por exemplo, ó, eu tenho um pouquinho de cruzeta, excedendo para o lado direito. Eu tenho uma chave fusível, excedendo para o lado direito também. Então, isso aqui seria reprovado, só de olhar. Posso colocar isso aqui assim, ó, os isoladores, né, por exemplo, os isoladores do ramal de ligação está fora. Isso aqui seria o limite do limite aceitável, depende do bom dia ou do bom humor do analista. Tem analista que vai deixar isso aqui passar, tem analista que não vai deixar passar. Você pode interpretar, por exemplo, que esses isoladores de suspensão aí fazem parte do ramal de ligação e não da subestação. Mas no caso, na dúvida, eu, Marcelo, colocaria sempre dentro do limite da propriedade, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Isso aqui seria o local mais viável possível no limite do extremo do limite da propriedade do cliente. Seria uma das posições que a gente poderia analisar para essa subestação. Então, se eu clicar aqui, veja que ela já vai ser inserida e já aparece ali no 3D para a gente ver como é que está ficando. Isso aí é o poder do Revit. Eu dei um clique, eu já tenho uma planta baixa e uma vista isométrica. Uma vista isométrica 3D da subestação posicionada ali no meu projeto. É interessante esse local? Não tem nada que impeça da gente colocar a subestação aí. Mas alguém pode pensar, ah, Marcelo, mas aí está roubando uma vaga de estacionamento. Seria interessante encostar ela mais perto da edificação para deixar mais espaço para estacionamento. Então, beleza, então você está falando que uma outra opção seria essa opção aqui, né? Vou tirar um zoom aqui um pouquinho da vista. Seria essa opção aqui, colocar bem encostadinho aqui no prédio o máximo possível. Então aqui, qual seria a minha preocupação de colocar nessa posição? Eu precisaria, na planta baixa mesmo eu posso medir isso. Precisaria ver se essa distância aqui, ó, da cruzeta até a edificação está respeitando 1 metro de afastamento. Então, vamos ver se eu coloquei num lugar interessante. Peço a régua aqui, ó. Já vejo que tem 0,92 da fachada. Então já não está legal. Já preciso pegar a subestação, mover um pouquinho aqui para baixo. Ok. E agora sim, se eu medir novamente, ó, da fachada para a subestação, eu tenho 1 metro. Beleza, então essa posição aqui, vendo na planta baixa, parece ok. Mas a gente tem que ver a fachada. Aí é que o AutoCAD fica para trás e come poeira. Porque na planta baixa, no AutoCAD você estaria vendo só isso aqui, ó. Aqui é na tela, na parte esquerda. Parece ok, parece interessante, parece aceitável. Mas e o corte? Por isso que a norma, como eu mostrei no começo da aula, a norma pede cortes transversais e longitudinais. Então, só com a planta baixa, colocar uma cota de 1 metro aqui não é suficiente, porque eu preciso ver os elementos da fachada. Como é que eu vou ver os elementos da fachada? Nessa posição aqui, por exemplo. Vindo para o recurso 3D. Então, já no 3D aqui, eu vou rotacionar. Olha só. Nessa primeira posição aqui, vou colocar um zoom aqui, ó. Gente, tem duas porque eu estou analisando posições. Vai ser só uma subestação, tá? Mas, ó, nessa primeira posição tá tranquilo. Não tem nada próximo ao redor. Aqui, essa posição aqui, mais inferior aqui, gente, ó. Essa aqui, não tem nada próximo ao redor que eu possa me preocupar. Então, aqui seria o local mais tranquilo para colocar a subestação. Mas se eu quiser abrir um espaço para vagas de estacionamento aqui, ó, 1, 2, 3, mais ou menos 3 carros aqui. Então, eu posiciono a subestação mais para a direita, minha preocupação é essa vista aqui, ó. Olha só, o elemento de fachada, tá vendo que tem um elemento de fachada aqui? Vou dar um zoom. Minha preocupação é essa fachada aqui, como é que fica? Eu já vi pela planta baixa que está ok, mas eu preciso analisar os elementos de fachada. Eu vejo que aquele elemento aqui, ó, atrás, está lá atrás da subestação. Não está próximo da subestação. Consigo mostrar isso em projeto, olha só.
Pelo Revit tudo fica muito mais fácil de ver, mais interessante. Olha só, não tenho nenhum elemento aqui da fachada que está atrapalhando. Eu tenho uma janela aqui, mas ela está mais baixa que a subestação, então o meu elemento que pode atrapalhar a subestação, realmente, que ele precisa estar afastado, é essa parede aqui. Vamos dar uma olhada de novo aqui, ó. Vista lateral, essa vista lateral aqui, da direita, esse elemento de fachada ele está mais para o fundo dessa imagem, dessa vista, então é a minha parede cinza aqui, ó, que realmente tem que estar afastada da subestação, não é esse elemento aqui não, é essa parede cinza aqui, ó. Vou mostrar para vocês para não ficar dúvida. Ó. Rotaciona um pouquinho para cá e você vai ver que a subestação ela está alinhada com essa parede cinza aqui. Ó. Esse elemento aqui ele está mais para frente lá, no fundo. Vou colocar uma vista frontal para vocês verem. Olha só. É a cruzeta da subestação. Aqui, lá indo para o fundo, está alinhada com essa parede cinza aqui. E não tem nenhum objeto realmente que esteja no risco de cruzar essa distância, de desrespeitar essa distância mínima de segurança. Não é esse elemento marrom, não é essa janela aqui em cima, é essa parede cinza aqui que tem que estar respeitando. Então o que eu faria? Eu faço essa medição direta aqui, ó. Eu pego essa vista aqui e faço uma medição daqui para cá e vejo se tem 1 metro. Na vista 3D o Revit não vai deixar eu fazer essa medição, então eu venho aqui no 2D e abro um corte específico. Dá uma olhada. Já estamos analisando, fazendo justamente o que a norma pede, ó. Vou fazer um corte desse trecho da edificação daqui para cá. Vou virar o corte para cá. Inclusive, vou deixar só a subestação e a edificação aí no corte, que é só o que me interessa. Tá? Só o que me interessa mesmo. A edificação, para representar bem. Ok. Agora eu vou entrar no corte. Dá uma olhada aí. Ó. Vou colocar na vista cores consistentes. Abro um pouquinho a vista do corte aqui, para ficar representando bem a subestação. E aí a gente vem aqui, agora sim, no corte eu posso fazer a medição aqui com a régua, olha só. Posso pegar aqui da ponta da subestação, meu limite da edificação, que é essa linhazinha fina aqui, ó. Essa linhazinha fina aqui, que está dando mais ou menos 1,05. Ok. Medição feita 1,05 e já fica uma cota aí, mostrando, respeitando essa distância de segurança da subestação. Então essa posição aí que a gente colocou agora, a subestação, é outra posição viável para aprovar esse projeto na concessionária. Se eu clicar aqui, essa cota sai, mas eu posso fazer uma cota rapidinho. Eu posso clicar aqui na minha cruzeta e na minha fachada e posso escolher aqui o local da cota e agora ela fica aí permanente, olha só. Agora sim a gente está entregando o que a concessionária quer ver, o que o analista da concessionária quer ver. Esse tipo de detalhe aqui é o que vai aprovar o seu projeto. Essa distância de segurança aqui que a gente está mostrando por meio de uma vista. E veja que eu não passei aqui horas e horas para mostrar, abrir o corte, preparar o corte, colocar uma cota e já definir, por exemplo, um provável local da subestação que respeita a cota. Então eu poderia pegar essa seção aqui, por exemplo, e colocar já no meu projeto, se for essa a minha decisão como projetista. Volta para a planta baixa, então. Eu vou agora colocar na vista 3D novamente uma outra posição da subestação. Vamos colocar aqui na parte direita da nossa propriedade. Eu fiquei de mostrar para vocês que isso não daria certo, né? Então, vou só mostrar aqui rapidinho que aquela outra opção que eu estava pensando, ó, a subestação já está aqui no meu ponteiro do mouse. E só de colocar ela aqui em cima, eu já vejo que não tem jeito nenhum de colocar ela em canto nenhum aqui nessa lateral, nesse corredor aqui, ó. Não tem como. Ela ficaria para fora da propriedade do cliente, ó. Se a gente colocar ela para fora do prédio aqui, não tem local nenhum que ela estaria aceitável nesse empreendimento. Então, vou até clicar aqui para você ver no 3D que isso fica bem absurdo. Ó. Cliquei aí, foi inserido e a subestação fica aqui no 3D totalmente fora do prédio, totalmente fora do local da propriedade do cliente. Então, essa opção aqui nesse lateral está mais do que abortado do nosso projeto. E se o arquiteto lhe perguntar por que a gente abortou, basta tirar um print disso aqui, manda uma foto para ele e diz, olha, é impossível a subestação ficar do lado de fora da propriedade do cliente, concorda? Então não tem nem discussão. Já vou clicar nela aqui e já vou apagar do nosso projeto. Beleza? Então vamos para outra opção, que seria aqui no lado esquerdo da propriedade. Aqui eu vejo que tem um espaço interessante. Se você olhar na propriedade em si, dá uma olhada aqui, ó. Na propriedade, se você olhar, a gente não tem nada aqui importante nessa edificação. Tem uma portinha aqui,
vou tentar colocar a subestação nesse cantinho aqui, ó, antes dessa porta. Então, nessa posição é interessante para a subestação. Mas veja que a gente tem uma janela aqui, ó. Então, essa janela aqui, esse elemento de fachada, é o que nos preocupa nessa posição da subestação. Então, vamos colocar ela aqui, sistemas, equipamento. Colocaria ela com ramal de ligação aqui, novamente para a via pública, ó. Vou girar aqui para você ver. Estou apertando espaço, girando a subestação. Aqui, seria nesse sentido. Seria nesse local aqui. Olha como está apertado, gente. Olha só. Cadê a distância de segurança que a gente podia achar que tinha aí? Só de olhar, colocar a subestação aqui, a realidade já se apresenta totalmente diferente. Não precisa nem medir para ver que não vai dar certo. Mas eu vou, como eu sou teimoso, vocês devem ser teimosos também. Então eu vou matar a curiosidade de todo mundo, clicando aqui, confirmando, colocando a subestação, só para a gente ver aqui no 3D que isso não vai dar certo. Então olha só, olha a posição da subestação aí, ó. Se você projetar isso aqui e mandar para a concessionária, complicado. O analista primeiro vai procurar evidências de que você tirou uma medição. Se você colocar uma medição aqui em planta baixa, dizendo que tem mais do que um aqui, que não tem, eu vou já medir para você, dá uma olhada, ó. Não tem nem 20 centímetros direito, tem 14 centímetros. Então, desse elemento de fachada, da parede, não é nem do elemento de fachada. O analista vai procurar evidências de que você tirou medição das outras vistas. Aquilo que eu mostrei na norma, cortes transversais ou longitudinais. Então, nesse caso aqui, para a gente ver essa distância sendo respeitada, se é que ela seria respeitada, você teria que mostrar aqui um corte, dessa vez longitudinal aqui, ó. Abriria aqui o corte, mostrando a subestação e a edificação, viria assim, colocaria aqui para trás o corte. Nessa profundidade aqui, ok. Confirmaria e entraria aqui na vista do corte. Vamos ver. Olha como é que está aí o corte, ó. Olha a subestação. Claramente entrando aqui, ó, dentro da propriedade, sem nenhuma possibilidade de afastamento de segurança aqui dessa ponta dessa cruzeta, ó. 0,14 desse elemento de fachada. E se você fosse entrar realmente lá na janela da edificação, em última instância aqui 0,27 de distância, ou seja, o local está totalmente reprovado, não tem como você mostrar e provar para o analista que essa distância, essa posição aqui estaria suficiente. Se você pegar na planta baixa e tentar tirar dessa parede aqui, você vai mover para a esquerda. E aí qual é o outro problema que surge? Você clica aqui e move para a esquerda, vou mover aqui, por exemplo, para a esquerda, essa subestação, aí você tem outro problema, o avanço de partes da subestação em propriedade de terceiros. Algo que você vai ver claramente na planta baixa aqui, e talvez até no 3D também. Se você visualizar aqui um pouco a edificação, ó, você já está vendo aí que a subestação está excedendo o terreno do vizinho aqui, né? Então, mais uma vez, esse elemento não pode ficar aqui nesse projeto. Vou apagar esse corte aqui que ficou remanescente, não precisamos mais dele. Ok? Então eu vou adotar nessa posição aqui, como projetista, né, que eu vou recomendar para o arquiteto, eu vou adotar essa posição aqui. Eu vou tirar essa posição aqui, muito próxima do limite da propriedade. Vou deixar aqui, prevendo que eu posso ter mais umas vagas de estacionamento aqui, mais interessantes, para os carros que vão se aproximar, já que aqui a gente tem a via pública, né? Então eu vou deixar a subestação aí num local que aparentemente fica bem questionável para quem vai olhar o projeto de fora, inclusive, vai olhar assim, poxa, a subestação ficou lá perto do prédio, né? Mas beleza, ela está respeitando as distâncias. Eu vou mostrar isso em projeto. Eu já mostrei para vocês aqui a cota no corte. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu colocaria isso dentro da apresentação do projeto lá para o analista da concessionária. O primeiro passo seria bloquear essa vista 3D aqui, ó. Vou salvar a orientação e bloquear a vista, do jeito que está aqui no meu projeto. Ok? Agora eu vou criar aqui uma caixa de corte. Vou pedir para recortar a vista. Eu vou tirar o zoom aqui no 3D. E essa caixinha de corte, então, eu vou fazer um corte da edificação. Vou pegar aqui nessa caixinha e vou retirar aqui a altura dela, por exemplo. Posso limitar um pouquinho aqui. Vou limitar aqui um pouquinho também no piso para cortar esse pedaço de poste que está aqui embaixo aparecendo.
Ó, foi demais, ele tirou o piso, né? Então vou aumentar mais um pouquinho para baixo aqui ainda. Um pouquinho, ok. Poderia pegar esse corte também, reduzir aqui, deixando somente a subestação. Ficaria interessante também, ó. Reduzir bastante o prédio aí, ó, para mostrar exatamente como é que fica a posição da subestação, né? Seria algo interessante a fazer. Vou deixar aqui no limite da propriedade. Abrir um pouco mais para trás aqui para parecer mais uma cara de um prédio, né? Prontinho, tá legal assim. Então, esse é meu bloco aqui, eu vou inserir na minha folha. Então, o que a gente pode fazer respeitando aqueles itens C e D da norma que a gente mostrou? Na minha apresentação, por exemplo, numa folha, vou abrir uma folha qualquer aqui desse projeto. Olha o trabalho que nós temos. É muito fácil comparado ao AutoCAD. Já está até aqui a planta baixa, ó, eu vou até localizar melhor aqui. A planta baixa já estaria aqui apresentada. E eu já poderia simplesmente, com um clique, arrastar essa vista 3D para a minha folha. Olha a facilidade. Cliquei, arrastei, jogo aqui na minha folha e automaticamente ela já está aparecendo aqui. Olha o resultado que fica aqui dessa forma. Então eu vou pegar aqui, inclusive, vou arrastar mais um pouquinho. Vou mover aqui. Veja que eu já estou escolhendo o local, a apresentação da minha vista 3D aqui, ó. Vou colocar no cantinho aqui da minha vista 3D. Beleza. Posso colocar agora também, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho desse corte para colocar numa escala de 1 para 100, ou diminuir um pouquinho a vista. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero colocar mais uma vista aqui na parte desse desenho. Vou colocar aqui no cantinho. E agora eu quero pegar aquele meu corte. Cadê o corte que a gente fez? Vou pegar aqui o meu corte e também arrastar e soltar na minha folha. Automaticamente ele já vem para cá, posicionado. Olha a minha vista como é que está aí, ó. Vou reduzir um pouquinho mais para baixo aqui. Vou colocar aqui no meio da planta e clicar fora. Dá uma olhadinha então, eu vou reduzir aqui essas janelas para a gente ver como é que está ficando essa montagem da prancha que a gente vai apresentar para o analista da concessionária. Olha o que eu fiz em questão de segundos. Já temos uma planta de situação aqui da subestação. Já tenho um corte transversal da subestação. Quando a gente dá o zoom, já está aqui inclusive a cota, demonstrando que respeita a distância de afastamento. E se eu vim aqui para o cantinho da prancha, eu já tenho também uma vista perspectiva 3D detalhada aí para o analista ver que a gente está respeitando por completo, para ele entender em que parte a subestação está inserida no projeto. Então a gente tem uma breve apresentação desse projeto. O que a gente poderia incluir aqui então a mais nessa folha? Eu poderia colocar o cálculo de demanda, que sai automaticamente aqui no Revit. Poderia, por exemplo, seria um quadro de cargas, que também sai automaticamente aqui no Revit. Uma outra aula a gente pode fazer isso, montar uma prancha de uma subestação completa aqui dentro do Revit para vocês. Incluindo aí também o diagrama unifilar, cálculos de demanda, quadro de cargas por completo. Nessa aula, a gente montou uma prancha aqui, uma apresentação, uma folha, praticamente de desenhos, né, das vistas do projeto que a gente viu aqui, não levou nem 20 minutos para a gente fazer, produzir. Primeiro, a gente analisou várias opções do projeto, depois decidimos onde ficaria a subestação e já montamos a prancha de desenho para que fique claro para o analista e esse projeto vai ser com certeza aprovado de primeira lá na concessionária. É impressionante essa ferramenta, concorda? Imagina os seus projetos aí de subestação, de geração fotovoltaica, de medição coletiva. Imagina a qualidade, o nível dos seus projetos, como vão ficar depois que você dominar essa ferramenta aqui junto comigo. Vai ser incrível, vai ser de primeira. Os arquitetos da sua região vão ficar loucos para trabalhar com você. É isso que acontece com quem se envolve aqui no método do curso Projeto Elétrico. Então comenta aí o que você achou, como que isso aqui pode melhorar os seus projetos. Se ficou alguma dúvida, deixa aí, que eu estou lendo os comentários todos, vou responder um por um. E um abraço especial para vocês que são da família CPE, família dos alunos do curso Projeto Elétrico. A gente se vê na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática.